Olá meus amigos, tudo bem? Esse é o 8º vídeo aqui do nosso curso de Blender para impressão 3D. Nos últimos 7 vídeos a gente fez um apanhado geral do que dá para fazer com Blender. A gente aprendeu os comandos básicos e a gente construiu aquele foguete, né? Nesse vídeo de hoje eu vou focar como fazer seleção, tá? Porque tem vários jeitos de selecionar objetos ou partes do objeto. Se vocês forem aqui em cima, no menu Select, tem muita coisa, tá vendo? Inclusive com submenus. Então tem bastante coisa, a gente não vai ver tudo, claro. A gente vai ver o que mais usa, para que vocês possam ter mais desenvoltura na hora de poder manipular os objetos, tá ok? Eu escolhi esse desenho aqui, que é um bandeirante, que é um projeto que eu estou fazendo, e porque ele é relativamente complexo, dá para mostrar bastante conceitos legais aqui, tá ok? Então vamos começar. Vou entrar no modo de edição dele, dessa fuselagem aqui, e eu vou colocar ele de lado, para a gente ver, em modo ortogonal. Pronto. Vamos falar um pouquinho, umas coisas básicas primeiro, tá? Sobre seleção, até recapitular um pouquinho. Primeiro que eu posso selecionar vértices, arestas e faces. Então eu estou com o modo face selecionado aqui. E aqui do lado, a gente viu lá no comecinho também, que eu tenho como selecionar o box, um círculo ou um laço. Eu uso bastante esse box, tá? Como é que funciona o box? Funciona assim, ó. Vou deixar o box aqui selecionado. Se eu selecionar, por exemplo, eu quero pegar esse bico aqui, esse nariz do avião, selecionar toda essa parte aqui, você vem, só arrasta assim, ó, e selecionou, tá ok? Ah, mas peguei essa parte aqui assim, eu não queria. Então você pode apertar o Shift, de novo, e vai marcando que não quer. Opa, Shift não, desculpa, o Ctrl. Ctrl, ó, eu não quero essa parte aqui. Também, continua o Ctrl, e assim vai. Ah, mas eu preciso um pouquinho, alguma coisa a mais. Aí sim, você aperta o Shift, e vai somando, tá ok? Então assim funciona. Você seleciona um retângulo e vai marcar o que você quer selecionar. Se apertar o Ctrl, você desmarca. Se apertar o Shift, você soma. Então, ok? Isso aqui ajuda bastante. Outra coisa legal, não sei se vocês perceberam, quando eu abri o desenho, tinha essa parte do nariz estava selecionada aqui. Sempre antes de mexer qualquer coisa, eu clico no A, o A seleciona tudo. Agora, se eu clicar o A 2 vezes rápido, ele desseleciona tudo. Isso que é importante porque, às vezes, eu quero mexer em alguma coisa, um projeto grande como esse. Às vezes está lá atrás, imagina tem uma face selecionada aqui, eu não estou vendo. Aí eu quero mexer aqui no nariz, então vem de lado, seleciono ele aqui. E vamos supor que eu quero apagar essa parte aqui. X, vértice. Sem perceber, eu acabei apagando aqui atrás também uma parte, tá vendo? Então, uma coisa que eu sempre faço, uma dica, né? Sempre uso o A. Seleciona tudo e depois deseleciona. Acho que ajuda bastante isso, porque já aconteceu várias vezes eu perder uma parte do desenho, ou estragar, estrudar uma parte junto sem querer, tá ok? Então dá um Ctrl Z aqui, que eu não quero apagar nada. Tá lá, voltou. Então beleza, a gente viu seleção em laço, né? Em box, né? Que seria isso aqui, selecionar assim com um retângulo. E tem o B também, olha aqui, ó, Select. Tem o comando B, aqui, ó, nem fui no menu, direto aqui, B, não precisa do menu. O B, ele abre esse laço pra gente, mesma coisa. Por que eu usaria um ou outro? Bom, é que às vezes eu não estou selecionado aqui, eu tenho, por exemplo, Circle ou Tweak, então, para não ter que vir mexer aqui, se eu apertar o B, eu já seleciono. Mesma coisa, ok? Então, A e B, que a gente viu até agora, e o C. O C é o círculo. Então eu crio um círculozinho, onde eu arrastar, enquanto tiver pressionado aqui o mouse, eu vou selecionar. E eu posso girar a rodinha do mouse aqui, ó, e aumentar o meu escopo, o meu foco aqui. Ou reduzir, para coisa mais precisa. Tá ok? Outro jeito também que eu posso estar selecionando aqui, no caso do C, se eu clicar fora, vocês viram que eu cliquei fora, eu desselecionei tudo, né? Então, ou, como eu falei, seleciono várias coisas aqui, dá um ESC, AA, deseleciona tudo. Então, tem algumas maneiras de fazer, tá ok? Outra coisa bem interessante que usa muito, imagina esse nariz aqui, vamos supor que eu queira selecionar só uma parte aqui, ó, só um loop, tá, dele. Então, eu vou entrar no modo aresta, vocês verem primeiro o modo aresta inicialmente. Se eu clicar numa aresta só, e se eu quiser selecionar todas elas, o que eu posso fazer? Se eu mantiver o Shift selecionado, vou selecionando um por um, e assim vai. Só que dá muito trabalho.
um desenho muito grande desse aqui. Então você aperta o Alt, tá? Seleciona isso aqui, Alt, marca qualquer aresta, vou clicar fora aqui. Alt, qualquer parte que eu marcar, nesse loop, ele vai selecionar tudo. Isso serve para aresta e serve também para a face. Então, vamos clicar aqui no 3, para ativar o modo face, né? Não tem nada selecionado. Se eu quiser ter certeza, duplo A. Agora eu vou pegar essa face aqui, ó. Selecionei tudo. Só tem uma coisa interessante, ó. Se eu selecionar bem aqui embaixo, ele vai pegar nesse sentido. Se eu selecionar aqui do lado, vai pegar nesse sentido, ok? Então depende do lado que você quer do loop. Então isso é uma parte bem interessante. Outra coisa que é legal, que usa bastante, é a inversão da seleção. O que significa isso? Vamos supor que eu selecionei, vou pegar um quadrado aqui, mais ou menos, qualquer aqui, e eu quero inverter. Então opa, desculpa, apertei o I só, é o I insert, tem que voltar, Ctrl Z. Ctrl Z. Agora sim. Deixa eu de novo. Que eu não apertei o Ctrl a tempo. Ó, Ctrl I. Ele inverte a seleção, tá ok? Então, isso é interessante em alguns casos. Eu quero... Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero trabalhar, mexer nesse nariz aqui, mas não quero ver todo o resto. Eu não quero que isso aqui, porque o avião é muito grande, se eu for mexendo aqui, vai ficar atrapalhando a minha visão. Então eu quero trabalhar só nessa parte aqui, ó. Vou apertar o Alt Z, para selecionar a parte de trás também, né? E aperto o B, por exemplo, ou qualquer modo de seleção. Você vai selecionar uma parte aqui. Mas eu não quero pegar essa parte aqui, tá? Então, posso apertar o C e o Shift e tiro isso aqui. Pronto. Essa parte que eu quero trabalhar, o resto eu não quero. O que você faz? Ctrl I, inverte e aperta o H. O H, ele não vai apagar aquelas faces, ele só vai esconder. O H de hide, tá? Então, as faces estão lá ainda. Aí eu posso trabalhar aqui nesse nariz aqui. Tá vendo que ficou aparecendo essas janelas? Porque as janelas são outro objeto, tá? Estão aqui, ó, suas aberturas. Então, posso desligar. Assim que eu vou desligar o resto também, né? Ou focar com a barrinha nesse objeto só. Então, estou trabalhando nele sem ter todo o resto. Se eu quiser voltar agora, então um Alt H, que é o contrário. Aí ele volta a mostrar o que eu tinha escondido antes. Ok? Isso que é bem útil. A gente usa bastante isso aqui para poder focar numa parte do desenho. Aproveitando, não é sobre seleção, mas já que estou focando nisso aqui, uma coisa bem legal também é o seguinte, é o Alt B. O Alt B, ele foca somente numa parte do desenho. Então, ó, Alt B, eu quero focar nessa área aqui, vou trabalhar nessas janelas, por exemplo, na parte da janela aqui. Ó. Ele escondeu tudo o resto, ele só escondeu, tá? Agora eu posso vir aqui, selecionar tranquilamente tudo que eu quiser e modificar, fazer o que quiser, sem mexer no resto da malha. Isso aqui é interessante como, às vezes tem umas partes meio escondidas que é difícil de ver, então você foca só naquilo que você quer, tá ok? E dá um Alt B, que é o contrário, ele vai voltar tudo que estava antes, tá ok? Deixa eu ligar a janela para ficar mais bonito. Vamos apertar o L para voltar. Uma coisa legal também é o seguinte, ó, nesse objeto aqui, essa fuselagem, eu já apliquei o comando mirror, tá? Já está aplicado. Então, o que eu mexo aqui, ó, num lado qualquer, no lado esquerdo aqui do avião, só puxei uma face aqui, ó, não vai puxar aqui, tá? Vamos supor que eu percebi um erro, eu quero adicionar um detalhe aqui na modelagem, mas que vai ser simétrico, outro lado também. Então eu precisaria aplicar o comando mirror de novo, né? Então, um jeito de fazer é o seguinte, ó, deixa eu esconder todo o resto, focar só aqui na fuselagem. Se eu quiser selecionar só metade, uma metade dele nesse eixo aqui, no eixo Z, né, o eixinho azul aqui, quero dividir bem no meio para poder aplicar o modificador mirror. Como é que eu faço isso? Tem um truque bem legal. Vamos pegar aqui o vértice e pego aqui um ponto do meio, esse ponto aqui, ó. Select Side of Active, lado ativo. Olha, pegou lá de cá. Só que perceba assim, quando é uma malha muito complexa, às vezes acaba pegando um pouquinho lá de cá, ó. Porque aqui embaixo ele tem uma área de seleção. Então se eu aumentar essa área aqui, vou botar um 0 a mais, ó, ele tirou. Tá? Então isso aqui é só um threshold, aqui, um limitante do que eu estou selecionando. Tá? Então pode ver, ó, se eu ligar o Alt Z, ele pegou somente a metade mesmo para cá. Tá ok? Então, vamos supor que eu quero então apagar um lado desse.
Faz o seguinte, Ctrl I, inverte a seleção, porque eu não quero selecionar esse eixo aqui, e X, apaga. Agora eu estou exatamente com a metade do objeto. E se eu colocar um modificador Mirror aqui, colocar um Mirror, eu vou arrastar ele para cima, né? Aqui. Pronto. Estou com o Mirror de novo. Então o que eu modificar aqui agora, vou puxar qualquer coisa aqui, vai aplicar para os dois lados. Ok? Então eu uso bastante esse comando de selecionar um lado para poder fazer esse tipo de coisa. Mas deixa eu voltar, não é o que eu quero fazer agora. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. É legal que a gente faça a modelagem sempre usando quadrados, né, os quadros aqui. Eu poder ter faces aqui com 4 lados. Por quê? Porque quando eu tenho 4 lados, eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui, ó, selecionar um loop inteiro. Se eu tiver algum triângulo no meio, não vai fazer isso, ele vai interromper. Tá? Tem algumas partes do avião que tem triângulo, tá? Para modelagem assim, em 3D focada para impressão, depois não faz muita diferença ter triângulos ou não. Durante a modelagem atrapalha um pouquinho, mas não vai modificar nada a parte de visualização, né? Só que às vezes é interessante eu saber onde é que tem triângulos. Então eu consigo triângulos ou n-gons, né, que são mais que 4 lados. Então tem jeito de fazer isso. Aqui, ó, Select, All by Trait e Faces by Side. Então deixa eu só desselecionar tudo antes. Duplo A, Select, All by Trait, Faces by Side. Por padrão, aqui embaixo ele vai aparecer 4, né? Agora se eu marcar 3. Olha, achou aqui 18 edges, 6 faces, 18 vértices. Onde é que estão isso aqui? Ah, tá aqui, ó. Se eu colocar transparente fica mais fácil ver. Ele achou que por baixo tem alguns triângulos, uma coisinha aqui, ó. Vamos ver o que é. Ah, aqui, ó. Esse é um exemplo de onde um triângulo não faz muita diferença, tá? Não vai atrapalhar, porque não mexe na nossa visualização. Para eu tirar esse triângulo aqui, eu deveria criar mais arestas, né? Mas não é o caso, está escondido, está aqui embaixo, não vai fazer diferença nenhuma. Mesma coisa aqui, ó. Então ele está terminando um loop aqui na asa, né? Então, nesse caso, sem problema nenhum. Tá ok? E o que mais que eu posso mostrar para vocês hoje? Eu não vou mostrar tudo, tá? Porque é muita coisa. Eu quero só mostrar o que a gente usa mais no dia a dia mesmo. E... o Select Linked. Esse é interessante, que é o seguinte, ó. Vou mostrar só isso, depois só a geometria perdida. O Select Link é o seguinte. Às vezes eu estou com uma malha meio complexa e quero selecionar tudo que está ligado àquela malha. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que deixa eu selecionar essa aresta aqui, toda, eu vou apagar. Apago todos os vértices aqui, ó. O que aconteceu? O objeto é o mesmo, só que esse nariz aqui está separado fisicamente do resto da fuselagem. Apesar de ser o mesmo objeto, né? Agora, se eu clicar qualquer um aqui, qualquer parte desse nariz, se eu apertar o L, ele vai selecionar tudo que está ligado a ele. O L de ligado, linked, tá? Então, se eu clicar no lado de cá, apertar o L, vai selecionar isso aqui. Então, ele vê tudo que está amarrado, toda a malha, e vai pegando um por um. Então, se tiver alguma ligação com ele, ele vai selecionar, ok? Isso aqui é bem interessante, usa muito também. É um jeito fácil de selecionar toda uma parte de objeto, ok? Então, deixa eu só voltar, Ctrl Z. Para não apagar essa parte aqui. E vou mostrar outro detalhezinho aqui também que é interessante. Às vezes você quer dividir mesmo uma parte da outra, né? E vamos supor que eu quisesse separar isso aqui realmente. Eu quero pegar, vamos supor, essa parte do nariz eu quero dividir. Por qualquer motivo. Sei lá, eu quero, por exemplo, imprimir isso aqui separado. Você pode pegar isso aqui. Opa. Primeiro selecionar a aresta, né? Selecionar essa aresta aqui com Alt. Pronto, selecionei. Se apertar o comando V, o V ele separa, tá? Então ele duplicou os vértices aqui, tá? Então, se eu clicar agora aqui em qualquer ponto e clicar no L, ele pegou toda aquela parte que está ligada a ele. Okay? E eu poderia separar depois. Tem um comando P que separa objetos. Ó, by Lose Parts, partes separadas. Ó, vou clicar fora. P by Lose Parts. Ó, vem que ele separou? Agora, o nariz é o objeto e a fuselagem é outro. Então ele usa bastante isso aqui na hora de fazer, por exemplo, para exportar isso aqui, eu quero exportar uma parte só, eu quero só imprimir o nariz, por exemplo. Ok? E por último agora, para terminar essa aulinha de hoje, eu quero fazer aulas um pouco mais curtas agora para mostrar vários conceitos para a gente começar realmente a modelar o avião, né? Não vai ser esse avião aqui, vai ser o Tupi, mas a complexidade é mais ou menos a mesma.
Deixa eu pegar, pode ser esse nariz mesmo. Vou isolar ele aqui, só para a gente ver uma coisa interessante. Ó. Vamos supor que durante a modelagem eu vou fazer modificações e às vezes eu preciso fazer uma limpeza na malha, porque eu posso ter esquecido algum vértice, alguma face perdida, né, por dentro da malha. Às vezes é difícil de ver. Então deixa eu marcar isso aqui em modo edição. Vou pegar um vértice qualquer aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou extrudar esse vértice aqui. Extrude. Jogar para cá. Tem um vértice aqui agora. Só que ele está ligado a toda a malha ainda, tá vendo? Ele tem essa aresta aqui, ó. Eu estou com ele selecionado. Se eu apertar o L, link, seleciona toda a malha. Agora, vamos supor que eu queira pegar somente essa aresta aqui, apagar a aresta, que Only Edges e Face. Apaguei. Porém, quando eu volto para o modo de vértice, ele está aqui, ó. Eu não apaguei o vértice. Só que se eu tiver no modo de aresta ou modo face, ele nem aparece. Então é muito fácil você perder uma geometria aqui. Às vezes está fazendo uma modificação, você excluiu uma parte, mas ficou os vértices perdidos lá. Quando começa a aumentar a complexidade da malha, vocês vão ver que isso vai acontecer, tá? Então eu não estou nem vendo esse vértice aqui. Então o que faz? Como é que faz para limpar isso aqui, ó? Você consegue vir aqui, ó. Por exemplo, pegar aquele vértice, tá vendo? Só para vocês poderem ver ele aqui, ó. Select. All by Trait. Mesmo lá quando eu fui para as faces por lados, né? É o Loose Geometry. Olha só, selecionei. Nesse caso é um vértice só, né? Ele achou o vértice está perdido aqui no meio. Agora eu posso apagar. X, vértice. Esse é um jeito de fazer uma limpeza na malha, tá? Isso aqui é interessante. Ok, pessoal? Então, primeira introdução aqui de seleção para vocês, que daqui para frente a gente vai usar muito isso, tá? Por isso que eu fiz essa pausa agora. Quem está acompanhando até agora as aulas, conseguiu fazer aquele foguete, a gente vai começar agora a realmente modelar o avião. Então, para isso eu preciso saber algumas ferramentas básicas, né? E a seleção é uma delas, ok? Então, com isso agora, com o que vocês já viram nas últimas aulas aí de modelagem, os conceitos de modelagem que a gente viu, mais essa parte agora de seleção, de uma malha um pouco mais complexa, a gente tem as ferramentas necessárias para começar realmente a fazer o nosso avião, ok? Então, nas próximas aulas eu vou passando comandos novos para vocês, vamos começar aos pouquinhos, construir o avião, uma parte cada vez. Vai demorar muitas aulas, lógico, mas eu vou sempre, cada aula, introduzir um conceito novo, mas agora vai ser mais aplicado, tá? A gente vai ter que realmente começar a desenhar. E eu não sei se vocês estão acompanhando mesmo desde o início, se tiver, coloca um comentário para eu saber quantas pessoas estão realmente acompanhando. E, como eu falei lá no primeiro dia, tá? Vocês têm que modelar. Não adianta ficar assistindo a aula aqui, tem que repetir o que eu fiz aqui, ou qualquer outra coisa, mas vocês só vão aprender a modelar fazendo modelagem. Só vai pegar prática modelando, ok, pessoal? Então, espero que esteja sendo útil para vocês essas aulas. Se tiverem, deem um like aí. Se quiser, se inscreva no canal para poder continuar recebendo os avisos dos vídeos, tá ok? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo a modelagem agora. Vamos começar o nosso avião, realmente, até o finalzinho. Beleza? Obrigado. Um abraço, até mais.